Primeiros desafios da matemática. As 4 operações básicas. Vamos aprender cada uma delas. Estas são as operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão. Estudaremos as 4 operações através de vídeos que têm como objetivo a quebra do paradigma que estudamos para passar de ano. O que eu quero é criar a conscientização que estudamos porque é o maior barato aprender. Iniciamos a caminhada com a adição dos números naturais. Quais são os números naturais? São os inteiros positivos mais o zero. 0, 1, 2, 15, 118, 12.318, etc. Isso, vamos aprender fazendo. No nosso habitual dia a dia, trabalhamos com números. Todos estamos habituados a ver números compostos pelos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o chamado sistema decimal. Neste sistema, os números são formados por casas, unidade, dezena, centena, milhar. E estas têm o seu peso, 10, 100, 1000, etc. Vamos considerar o número 12.318. Representação de um número no sistema decimal. Vamos considerar o exemplo mencionado, 12.318. Importante notar que essa representação vem sempre da direita para a esquerda. No caso, nós sempre dividiríamos o número de 3 em 3. E aí apareceria 813.2 Como trata-se de um número com 5 algarismos, temos 5 ordens, já que a ordem é a posição que o algarismo ocupa no número que estamos considerando. E lembrando que essa numeração também vem sempre da direita para a esquerda. Então nós teríamos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A cada 3 ordens nós formamos uma classe. No caso, a classe das unidades. Observem que aí nós teríamos o nosso ponto. Teríamos a seguir a 4ª ordem, a 5ª ordem e a 6ª ordem. Novamente, a cada 3 ordens, formamos uma classe. No caso, seria a classe dos milhares. E teríamos o nosso novo ponto. Em seguida, viria a 7ª ordem, a 8ª ordem, a 9ª ordem. Novamente, a cada 3 ordens, formamos uma classe. No caso, a classe dos milhões. E aí nós teríamos um novo ponto. E assim por diante. No nosso caso, o número 12.318, o primeiro algarismo que nós temos da direita para a esquerda seria o número 8, que representa estar na primeira ordem, ou seja, na casa da unidade, na classe das unidades, que tem, no caso, o peso 1. Já o número 1, que se encontra na segunda ordem, está na casa das dezenas, na classe das unidades, e que tem um peso 10. Já o número 3, que está na terceira ordem, está na casa das centenas, que tem um peso igual a 100. Aí nós teríamos o nosso ponto. O número 2, que está na 4ª ordem, representa a casa das unidades de milhar, que tem um peso 1000. Já o número 1, que se encontra na 5ª ordem, está na casa das dezenas de milhar, que no caso tem peso 10.000. Dessa maneira, temos a representação do número 12.318, que tem 8 unidades, 1 dezena, 3 centenas, 2 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Isto será fundamental para que possamos dar os primeiros passos para a adição dos números naturais, como mostraremos a seguir. Bom, vamos partir da representação do número no sistema decimal 12.318.
Então, nós teríamos 8 unidades com peso 1, uma dezena com peso 10, 3 centenas com peso 100, isso da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na quarta ordem, já na classe dos milhares, nós teríamos 2 unidades de milhar, com peso 1000. Na quinta ordem, também na classe dos milhar, do milhar, nós já teríamos uma dezena de milhar, com peso 10.000. Vamos partir destas informações e introduzir a adição de números naturais. Para tal, vamos considerar essa tabela, onde da direita para a esquerda nós temos, na classe das unidades, a unidade com peso 1, dezena com peso 10, centena com peso 100. Aqui nós teríamos o ponto. Passando para a classe dos milhares. Na classe dos milhares nós teríamos a unidade de milhar com peso 1000, a dezena de milhar com peso 10.000. Então, vamos representar, vamos obter o nosso algarismo 8. Para tal, nós vamos somar 1 mais 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 1. Ora, somamos 1 8 vezes, isso vai nos dar, na classe das unidades, na unidade direita para a esquerda, o algarismo 8. Aí partimos para a segunda ordem, onde temos uma dezena. Então, nós teríamos o 10, onde nós teríamos 0 unidade e uma dezena. Vamos representar agora na terceira ordem as 3 centenas. Então, nós teríamos 100 mais 100 mais 100. Isso nos daria 0 na unidade, 0 na dezena e 3 centenas. Partimos agora para a classe dos milhares. Na quarta ordem, nós teríamos a unidade de milhar. No caso, teríamos 2. Então, 1000 mais 1000, já que cada uma tem peso 1000. Isso nos daria 0 na unidade, 0 na dezena, 0 na centena e teríamos 2 unidades de milhar. Finalmente, nós vamos para a quinta ordem, onde nós temos a dezena de milhar. Então, nós teríamos um peso 10.000. Então, isso seria 0 na unidade, 0 na dezena, 0 na centena, 0 na unidade de milhar e 1 na dezena de milhar. A partir daí, nós vamos fazer uma soma em pé. Então, nós traçamos a divisão que vai nos fornecer o resultado. E aí nós teríamos 8 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, que vai nos dar como resultado 8. Teríamos 1 mais 0, mais 0, mais 0, que vai nos dar 1. 3 mais 0, mais 0, que vai nos dar 3. 2 mais 0, que vai nos dar 2. E 1. E claro, daqui, né, unidade, dezena e centena, 3 ordens que caracterizam a classe das unidades. Aqui eu teria o ponto. Então eu ficaria com a representação de 12.318. Importante essa representação, já que na adição nós vamos sempre partir da direita para a esquerda e vamos alinhar, começando a alinhar sempre na classe das unidades, na unidade. Vamos praticar isso nos próximos exemplos. Bom, vamos partir para o primeiro exemplo de adição. Nós teríamos 12.318 mais 845. A primeira propriedade que nós devemos lembrar da adição é que a ordem dos números não altera o resultado. Portanto, 12.318 mais 845 é a mesma coisa
que 845 mais 12.318. Diante disso, nós vamos escrever o algoritmo, ou seja, vamos fazer a conta em pé. Para tal, nós devemos lembrar de considerar o número maior, que possui 5 algarismos, ou seja, nós teríamos 5 ordens, que seriam unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então vamos representar a parcela do 12.318, que tem 8 unidades, uma dezena, 3 centenas, 2 unidades de milhar e uma dezena de milhar. Em seguida, representamos a outra parcela, que seria 845, que tem 5 unidades, 4 dezenas e 8 centenas. O que nós estamos fazendo? A soma dessas duas parcelas. Traço que vai nos dar o resultado final, ou seja, a adição. Mas vamos partir. 8 mais 5 dá 13. 13 unidades seria 3 unidades mais uma dezena. Então, na coluna da unidade eu represento 3 e 1 da dezena sobe e vai para a coluna da dezena. Aí eu vou ter 1 mais 4, 6. Agora eu vou somar 3 centenas com 8 centenas, que vai nos dar 11 centenas. 11 centenas seria uma centena mais uma unidade de milhar. Então, na coluna da centena, eu tenho 1. E esse uma unidade de milhar sobe. Então, eu teria 1 mais 2, 3. Aqui é a mesma coisa que 0, né? Eu não considero coisíssima nenhuma. Então, 1 mais 0, uma dezena de milhar, que vai nos dar a resposta da nossa soma. Ou seja, 12.318 mais 845 vai nos dar 13.163. Eu espero que tenha ficado claro essa soma em pé. Vamos praticar isso em outros exemplos. Considerando os conceitos de classe e ordens, escreva e leia o número. Obtenha as somas a seguir.